Sociedade Brasileira de Diabetes, devido a essa grave crise, essa tragédia que aconteceu na região serrana do Rio, vem passar algumas informações que julgamos importantes para aquelas pessoas que têm diabetes e para aqueles que cuidam delas. E essas informações estão já escritas no site. O objetivo desse vídeo é comentar um pouco mais de detalhe cada um desses tópicos. Em relação à conservação e aplicação de insulinas, as insulinas que estiverem em uso podem ser mantidas fora da geladeira, num lugar fresco. Se nos lugares onde vocês estiverem não existir geladeira, e se for usado na geladeira tem que ser colocado na parte de baixo, perto da gaveta de verduras, de modo que ela não fique muito gelada, já que se ela for congelada, ela perde o valor e deve ser desprezada. Tanto as insulinas em frasco, como as insulinas em canetas. No caso que, quando se for estocar uma quantidade grande de insulina, o recomendável é que ela seja estocada na geladeira ou, em último caso, nessa situação de emergência, ela seja colocada dentro de isopor com gelo reciclável, nunca com gelo feito com água, porque daí ficará com a temperatura muito baixa e você também corre o risco de perder a insulina. Em relação às seringas para aplicação de insulina, é importante lembrar que existem seringas de insulina de 100 unidades, em seringas de insulina de 30 unidades e seringas de insulina de 50 unidades. Tanto a de 50 como a de 30, em cada risco aqui mostrado, você corresponde a uma unidade de insulina. Nas seringas de 100, cada risco da insulina corresponde a 2 unidades. Mas, de qualquer forma, quando você corre ao lado da seringa, existe marcado 10, 20, 40, 50, enquanto que nas de 5 e nas seringas de 30 e de 50 unidades, as marcações são de 5 em 5, 10, 15 e aí por diante. Só prestar atenção para que não se erre a dose de insulina caso as seringas que você usava sejam diferentes do que você conseguiu obter aí. Então, no caso das pessoas que estiverem usando essas insulinas ultra rápidas, como a Humalog, a Novorapid ou a Pidra, se elas puderem continuar usando, ótimo, associa-se, no caso MPH, com essas insulinas. Se não tiverem acesso mais a essas insulinas, elas podem ser trocadas por quantidades iguais da insulina regular ou rápida que é fornecida pelo governo. Reaproveitamento de seringa não é muito bom. O ideal seria que a cada aplicação de insulina a gente usasse uma seringa e descartasse, jogasse fora. Nas circunstâncias de crise, onde não existe disponibilidade de muitas seringas, o que se faz é continuar usando a mesma seringa, para a mesma pessoa, é claro, em torno não mais do que 5 vezes, idealmente 3 vezes. Como é que se reusa? Acabou de se aplicar a insulina, se tira e sem colocar a mão na ponta da agulha, se tapa e se guarda. Se possível, dentro de algum frasco limpo. Se não, se deixa num lugar seco e limpo. E nas próximas vezes, destapa-se e se aspira
usando a mesma seringa. É claro que os frascos têm que ser usados por uma pessoa só, tanto a seringa como a insulina que vai ser aspirada. Glicosímetros têm que ser usados para se medir os valores de glicemia, que provavelmente vão ficar mais altos por conta dessa crise e do estresse que as pessoas que estão nessas regiões submetidas a essa tragédia, outras tragédias inclusive, vão sofrer. Então é importante que se meça o mais possível as glicemias usando os glicosímetros que estão disponíveis nessa região. Todos os glicosímetros existentes no Brasil são bons, não fiquem preocupados se ora estavam usando de uma marca e agora passaram a usar de outra marca. Lembrar sempre de lavar bem a mão com água e sabão, não é preciso usar álcool e depois secar antes de fazer a picada para que se dose, que se colhe a gota para dosar a glicemia. Por último, eu queria falar de mais duas coisas que são importantes. Uma delas é a dieta. É claro que numa situação dessa, uma dieta ideal é impossível. Não vai existir acesso a verdura, legumes e frutas, pelo menos não vai existir acesso a uma quantidade adequada. Então o que nós fazemos? Se come o que se tem, tentando não comer grande quantidade. Se houver a condição de comer arroz com feijão e alguma proteína, seja uma carne, um peixe ou um ovo, ótimo. Se não, arroz e feijão. Em alguns casos vai ter, pelo que eu vi na televisão, só macarrão instantâneo e é o que se vai comer. E se acerta a dose de medicamento de insulina em função disso. Claro que não é o ideal, mas se a gente puder dosar a glicemia, a gente vai dosar quanto de comida se vai comer. Outro ponto que é importante é o cuidado com os pés, já que nessas regiões existem pedras, pedaços de madeira que pode ferir o pé das pessoas, e isto é muito importante, sério, no caso de pessoas que têm diabetes. Se isso acontecer, lave bem com água e sabão o local ferido, coloque uma gaze seca e tente fazer algum repouso. Sempre que possível, quando existir algum médico ou enfermeiro perto, peça para ele examinar seu pé e ver se não é caso de se fazer algum curativo melhor e eventualmente usar antibiótico.